se eu te dissesse que você só precisa aprender 3 palavras para falar bem em público, para ter uma boa comunicação e uma boa oratória? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero te convidar a curtir o vídeo, comentar o que é que você está achando ao longo do conteúdo que a gente vai apresentar e, claro, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Vamos lá? Aprender a falar em público com apenas 3 palavras? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. Quando se trata de falar em público, de melhorar a oratória, comunicação, ter eloquência, uma boa retórica, tudo isso são palavras relacionadas que no fim significam a mesma coisa. Quando se trata disso, tem gente que complica demais, que usa muitos termos técnicos, que fala de muitas dicas e técnicas de oratória que você pode aplicar para aprender a falar bem. E a verdade é que você não precisa de muita coisa para falar bem, você só precisa aprender 3 palavras e, claro, não somente as palavras, mas os conceitos que elas representam e como aplicar isso na sua comunicação, não só na hora de falar em público, mas no seu dia a dia. A primeira palavra que você deve guardar na sua mente para falar bem em público é a palavra conhecimento. Essa palavra é uma palavra que está relacionada a 3 aspectos da comunicação que você tem que dar atenção. O primeiro deles é o conhecimento do assunto, do tema. Você não consegue falar bem em público se você não dominar o assunto a ser falado. Se você foi convidado para fazer uma palestra sobre um tema que já lhe é familiar, vai ser bem mais fácil falar, não concorda? Vai ser muito mais fácil preparar um roteiro, vai ser muito mais fácil as ideias fluírem, porque é um assunto que você já tem domínio. Agora, se você é convidado a falar de um tema, de um assunto que não lhe é tão familiar, tenha cuidado para não gaguejar, para não faltar o preparo, porque isso com certeza vai transmitir insegurança e vai fazer você talvez pagar um mico ou passar vergonha. Então estude, sempre estude mais o assunto que você tem que falar. Mesmo que seja um assunto que você já conhece, continue estudando sobre seu segmento, sua área de atuação ou o assunto que você vai falar em público. Com certeza o conhecimento, a primeira palavra, se bem aplicada na comunicação, vai te ajudar demais. E claro, quando se trata de conhecimento, não é só conhecer o tema, o assunto que você vai talvez transmitir à plateia. Você precisa conhecer também o público-alvo, ou seja, o seu público, as pessoas, a plateia. Essas pessoas para quem você vai falar são pessoas que já têm um certo conhecimento sobre o tema que você vai abordar? Talvez você possa aprofundar mais a discussão, o assunto e a abordagem, falar de certos termos técnicos, porque a plateia já tem um pré-conhecimento sobre o assunto. Agora, se é um grupo de pessoas que não conhece nada, tem que simplificar, tem que usar palavras mais fáceis de entender, fazer bastante analogia, uso de recursos visuais. Tudo isso você tem que estudar antes. Qual é a faixa etária dessas pessoas? São pessoas mais jovens, que cabem ali uma linguagem mais jovial, ou pessoas mais maduras, que cabem ali pronomes de tratamento mais respeitosos, o senhor, a senhora, palavras mais formais? As opções, as crenças que as pessoas têm, às vezes ideológicas, políticas, religiosas, vão influenciar também na abordagem do tema por sua parte, da sua parte. Então estude não só o assunto, mas também o público-alvo. E o terceiro aspecto, que também tem a ver com conhecimento, é estudar o ambiente. Onde você vai falar, você precisa se antecipar a possíveis imprevistos. Não deixe para chegar de última hora em cima do palco lá para testar microfone, slide, projetor, para saber onde você vai se posicionar no palco, se vai ter ou não um móvel, uma tribuna para segurar, ou mesmo para colocar ali um material de apoio, seu notebook, um tablet, o que quer que seja, um papel. Procure chegar cedo, se antecipar, testar tudo. Se inclusive você for falar em uma videoconferência, virtualmente tem que testar antes câmera e microfone. Se você fizer tudo isso, diminui bastante o seu nervosismo e você vai estar aplicando o conhecimento. Conhecimento do assunto, conhecimento do público-alvo e o conhecimento do ambiente onde você vai falar. A segunda palavra que você tem que ter bem em mente e aplicar na sua comunicação para falar em público de forma eficaz é a palavra preparação. A primeira foi conhecimento, estudar o assunto, o público e também o ambiente onde você vai falar. A segunda tem a ver com preparação. Você tem que preparar o conteúdo que você vai falar de forma lógica, estruturada, começo, meio e fim. Separar
tópicos e subtópicos daquilo que você vai falar. Se você deixar para falar do jeito que está na sua cabeça, aquelas ideias bagunçadas, fora de ordem, provavelmente você vai se perder, esquecer alguma coisa importante, talvez cometer uma digressão, que é quando você muda completamente o foco do assunto e aí quando as pessoas vêm não entendem mais no meio da sua palestra onde você quer chegar. Você não pode deixar as pessoas perdidas na sua palestra. Elas têm que saber onde você está e para onde está caminhando, qual é a sua linha de raciocínio. Então estruture suas ideias, faça um roteiro, um esboço. Não precisa escrever cada palavra do que você vai falar. Inclusive nesse livro aqui, no livro TED Talks, Guia Oficial do TED para Falar em Público, diz que o método mais eficaz para preparar uma palestra é preparar os tópicos, as palavras-chave e não decorar cada palavra, porque dessa forma, primeiro, talvez fique robótico, mecânico a sua abordagem, a sua apresentação, e segundo, é mais fácil de dar algum erro, de você esquecer alguma palavra, dar um branco e você pagar aquele mico. Também é muito importante, ainda envolvendo a preparação, que você se certifique de treinar, de ensaiar o roteiro que você preparou previamente. Não é só preparar, escrever, colocar as ideias no papel e ficar ensaiando mentalmente, como algumas pessoas cometem o erro. Você precisa ensaiar isso em voz alta, como se já estivesse falando para a audiência. Se imagine diante da sua plateia, isso vai facilitar muito mais a sua apresentação. E ainda relacionado à preparação, precisa ter cuidado com o tempo, tá, pessoal? Às vezes você tem um tempo limitado ali, 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos para falar de um assunto. Ensaie a sua apresentação dentro daquele tempo limite, com uma pequena margem de erro ali, ou seja, você reduz alguns minutos para que você possa então terminar a tempo e não ter, por exemplo, que apressar a sua apresentação, talvez porque você não teve tempo suficiente para se preparar ou não viu, não calculou que tempo ia utilizar na apresentação, ou terminar muito antes. Sabia que também é um problema? Se você tem um tempo de talvez 1 hora para fazer uma palestra e você termina com 30 minutos, a plateia vai pensar, poxa, ele preparou pouco conteúdo para a gente, essa pessoa talvez não tenha tanto conteúdo, tanta bagagem naquele tema. Aí fica aquela sensação de que falta algo na sua apresentação. Porque quando a plateia sabe, não, agora eu vou assistir a uma palestra de 1 hora, eu tenho 1 hora, entendeu? Se você terminar perto de 1 hora, tudo bem. Agora, se você terminar muito antes, pode pegar mal para você. Então tenha cuidado ao se preparar e preparar o tempo da sua apresentação. E a terceira palavra que você deve aplicar na sua comunicação é a palavra atitude. Ter a atitude certa na hora de falar em público. Não é só estudar, ter conhecimento, se preparar e ensaiar, tem que ter atitude. Essa atitude se reflete muito no seu entusiasmo, falar com emoção, falar como quem tem certeza do que está falando, não gaguejar, não ficar vícios de linguagem que muitas vezes distraem a assistência, transmitem nervosismo e fazem as pessoas só rirem de você, ficarem contando quantas vezes você fala né ao final de cada frase. Tenha cuidado para não errar, não pecar nesses aspectos e com certeza você vai mostrar a atitude correta falando com entusiasmo e emoção. Além de tudo isso, é importante que você, mesmo tendo se preparado para usar uma certa abordagem, tenha a capacidade de se adaptar. Se por acaso você perceber que a audiência, o público é um pouquinho diferente do que você pensava que era, mude a abordagem. Use comparações, ilustrações, faça citações que tenham credibilidade diante da sua audiência, que, por exemplo, eles vão se sentir mais à vontade de te ouvir. Quando você adapta o seu conteúdo, talvez de uma palestra, uma aula que você já deu várias vezes, que você já sabe de qual é salteado aquele conteúdo, mas você adapta aquela audiência específica, o seu resultado é muito melhor. Então tenha cuidado para você não ser rígido, muito firme na sua preparação e ser mais maleável, mais razoável ou adaptável. Com certeza você vai melhorar sua comunicação. E se você quer aprofundar seus estudos sobre oratória, comunicação, persuasão e influência, eu te convido a se tornar meu aluno no curso O Poder da Oratória. São mais de 15 aulas gravadas, aulas que eu preparei um conteúdo bem pesquisado, bem rico sobre vários aspectos da oratória. Como perder a timidez, como falar bem em público, talvez comunicação digital, falar diante das câmeras ou gravar vídeos, enfim, você talvez não tenha familiaridade com isso, com certeza você vai se beneficiar em qualquer ramo ou segmento que você trabalhe do conteúdo do curso O Poder da Oratória. É só clicar no link da descrição deste vídeo para se tornar meu aluno. Ou seja, você precisa de conhecimento sólido, uma preparação cuidadosa e, claro, uma atitude positiva para transmitir suas ideias com confiança e vender ao seu público.
público, a sua audiência, as suas boas ideias. Pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até mais!